muita alegria que eu volto a esta casa de paz e luz. Bom, nós vamos hoje conversar sobre Maria, mãe e mulher, especialmente nesse dia que é consagrado a ela como a mãe de todos e a todas aquelas que vieram a esse planeta com o desígnio, de criar, contribuir, servir nessa tarefa tão iluminada, tão importante, que é de transformar a educação num ato de muito amor. Maria, enquanto pessoa, foi uma jovenzinha que, por volta dos 12 anos, foi recomendada a José como sua futura esposa e lá pelos seus 16, 17 anos, ela iria contrair núpcias com José, se casaria com ele. Maria foi sempre um exemplo de dedicação, de paz, de bondade, humildade e serenidade. Assumiu todos os encargos que foram a ela designados. E quando chamada a dizer o seu sim, porque nós sabemos que o nosso Pai nada nos impõe, Ele sugere, Ele indica, Ele mostra o caminho e cabe a cada um de nós dizer: sim, eu quero percorrer esse caminho, ou vou tentar outras estradas. É o chamado livre-arbítrio. E Maria, então, chamada por Deus através do anjo Gabriel, ela diz o seu sim. E mais do que um sim, ela se coloca com toda a humildade que lhe é peculiar e deve ser exemplo a todas nós, ou todos nós, ela se coloca: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Que coisa profunda nessas palavras, porque apesar de muitos atribuírem a palavra servo como o sinônimo de um empregado, de alguém que simplesmente segue ordens, sem raciocínio, sem pensamento, Maria se coloca muito além desse pensamento. Ela se coloca como serva no sentido de servir à vontade de Deus. E assim, assumindo a maternidade daquele que viria para nós em igualdade como um de nós, mostrando todos os exemplos transformadores do amor. Então, acho que nós podemos dizer que Maria e Jesus
foram duplamente generosos e amorosos, nos mostrando que, através desse sentimento tão profundo, nascido conosco, chamado amor, ou Deus em nós, eles se colocaram como exemplos vivos e humanos nesse sentimento. Não houve amor maior do que Maria, ao aceitar esse desígnio, por ela e por todos nós, como também e principalmente o do Mestre Jesus, que como nosso irmão, se colocando de igual para igual com todos nós, nos amou acima de tudo, se entregando à morte física para exemplo desse grande amor. Mas nós estamos falando de Maria, aquela que, além de ser uma mulher humilde, dedicada, respeitada e abnegada, ela também se transformou numa mãe exemplar. E por que eu falo em uma mãe exemplar? Porque nós sabemos que o sentido de amor de mãe para um filho, ele é inegavelmente um amor maior que nós podemos mensurar. E ele é tão grande que se diz que ele é o exemplo mais próximo que podemos ter na Terra do amor que Jesus tem pela humanidade. O amor maternal, ele é aquele que nos ensina a amar e a servir. Ele é o exemplo daqueles que, ou daquelas, que são capazes de dar a sua própria vida, tanto no sentido físico, como no sentido moral, emocional, de dar tudo de si para com seus filhos. Na doutrina espírita, a maternidade é uma demonstração da providência e da misericórdia divina. Porque através da maternidade nós podemos e temos a oportunidade de fazermos as pazes com aqueles que, por alguma razão, em outras vivências, deixamos alguma coisa para melhorar esse amor, essa união, esse amar ao próximo como a si mesmo. E também, além disso, é uma oportunidade de trazermos ao plano terrestre espíritos que possam contribuir para o desenvolvimento, para o crescimento do nosso planeta. Quando falamos aqui em maternidade, é crucial colocarmos que não única e exclusivamente a maternidade
das mulheres que geram os seus próprios filhos, né? Além da questão de gerar, que é um atributo importante daquelas que também dizem sim, né? Há 9 meses de uma dedicação, de um cuidado, de se deixarem, né, através do seu corpo, servir de desenvolvimento a um novo irmão espiritual, mas também aquelas que, mesmo não gerando, se tornam as mães da educação, do carinho, da dedicação. Porque a palavra mãe não é atribuída única e exclusivamente àquela que gera, mas sim àquela que acalenta em seus braços e através da educação, da dedicação, do exemplo, educa, instrui, alimenta e cuida de um ser que lhe foi dado para o cumprimento de uma missão. Porque ser mãe é ter a missão de participar, auxiliar, dar oportunidade de e para que um novo ser venha a também servir e contribuir para o desenvolvimento do nosso planeta. Segundo Dalai Lama, ele diz assim, que as mães se tornem desnecessárias. E eu posso dizer a vocês que, voltando ao tema de Maria, Maria fez isso de maneira brilhante. Cuidou de Jesus, educou, chamou-lhe a atenção quando aos 12 anos ele sai dos seus olhos e vai ter com os sacerdotes. Maria fica apavorada, como qualquer mãe, quando perde os filhos de vista, e chama a atenção de Jesus, como uma boa mãe. Ela também, ao mesmo tempo que se dedica e acompanha Cristo em todo o seu desenvolvimento, ela se torna desnecessária, invisível, no momento em que ele diz que agora ele ia cumprir com o seu objetivo nesse plano. E sai a pregar e se torna filho e irmão de todos nós, não apenas de Maria de Nazaré. E ela, nesse momento grandioso, se torna desnecessária, mas não menos amada ou amando menos a Jesus. Então, Dalai Lama diz assim, que as mães se tornem desnecessárias com o tempo. Desnecessárias não significa ter deixado de amar, significa compreender que cada ser tem a sua trajetória e precisa construir o seu próprio caminho, assumindo as suas próprias escolhas. E como isso é difícil, né? Quantas vezes nós queremos interferir na vida dos nossos filhos? Porque você tem que fazer um concurso para ter uma vida segura, um plano de saúde, mas aí o seu filho quer
ter um emprego próprio, ser dono do seu próprio nariz, como costumam dizer. E aí você vai fazer o quê? Você tem que aceitar. Aí você diz, você é tão inteligente, por que não faz medicina ou direito? E o filho diz, não, eu quero ser professor, vou fazer história. E qual é a nossa missão? Que você seja o melhor professor, que você seja a melhor faxineira, que você seja o melhor gari, deixando as nossas ruas, avenidas e jardins limpos e bonitos para alegrar os nossos olhos. Só que é difícil, porque nós imaginamos muitas vezes que o que nós queremos é o melhor, mas ignoramos que cada um que vem a esse planeta tem a sua própria missão a seguir. Só nos cabe dar as oportunidades para que esses seres tenham, através desse amor maternal, dessa segurança do lar e da educação, mentalidade suficiente para escolherem bons caminhos. Então, quando as mães se tornam desnecessárias, é quando elas abrem mão, entre aspas, do seu poder maternal para se colocarem, ainda como mães, mas como irmãs daquele ser que começa a caminhar com seus próprios pés. E Maria fez isso de forma brilhante. Não só fez com que Jesus seguisse o seu caminho, como esteve ao lado dele nos momentos cruciais e que se fizeram necessário da sua presença. Sofreu como qualquer pessoa, qualquer ser humano, mas superou a dor através desse enorme sentimento de amor e de dever cumprido e a ser cumprido por ela, que então, segundo o próprio Mestre, se tornou a mãe de todos. Filho, eis aqui a tua mãe. Mãe, eis aqui o teu filho. Ou seja, somos todos amados maternalmente pela grande mãe, Maria de Nazaré. Qualquer que seja a razão para reencarnar como mãe, sobretudo espíritas, deve-se lembrar do papel fundamental a ser exercido. Ou seja, contribuir com a formação de seres humanos do bem. Não do bem material, mas do bem moral, que é o mais importante, que é o que realmente nos alimenta e que vai fazer e faz com que tenhamos uma vida digna, seja numa casa de palafita ou numa mansão. Porque aquele que crê, nada lhe faltará. Lembrando-lhes sobre a presença de Deus em nós e a imortalidade da alma. Isso
necessariamente exige que os filhos sejam ensinados a desenvolver autonomia, independência e confiança em si mesmos. Mantê-los superprotegidos pode deixá-los incapazes para enfrentar os desafios que a vida certamente irá impor. E isso não serve só para as mães, né? Porque a gente fala em mãe, mas sabemos que tem muitos pais que, além de querer exigir um caminho aos filhos, também os cobrem de tanta proteção que fazem com que esses filhos se tornem pessoas menos capazes de assumir tanto os seus próprios erros como a sua própria caminhada em desenvolvimento. Então, devemos lembrar que, além da mãe, o lar é a escola de formação para que o ser humano encontre maneiras de seguir e responder pela sua caminhada. Madre Teresa de Calcutá, com uma magnânima sabedoria, ela diz sobre a maternidade: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Porque quem planta bem a semente, cuida, molha, alimenta, dá luz, a planta vigora e fica forte, enraizada ali. Mesmo que por alguns momentos nós tenhamos a sensação de que parece que de nada adiantou o nosso trabalho. Mas a semente ali está. Como a semente, Deus em nós. Que em algum momento ela brota. Porque nós lhe damos a condição necessária para germinar. Todos nós temos essa semente, tanto divina quanto maternal, humana, que basta colocarmos o alimento da lembrança daqueles exemplos, daquelas palavras, daquele aconchego, daquele carinho, que essa semente se transformará em frondosa árvore que acolhe, dá sombra, alimenta a quem sobre ela estiver. Ser mãe é isso. É dar a oportunidade para que o ser cresça e se transforme no melhor possível de ser como filho do nosso grande Pai. E não como nossos, propriedade nossa, porque não são. Os filhos vieram
como função para que nós também aprendêssemos a dar sem esperar receber. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, não esqueceu de interrogar sobre o amor maternal. E na questão 890, ele diz assim: o amor maternal é uma virtude ou sentimento instintivo, comum aos homens e os animais? E a resposta é assim: é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. O vínculo maternal é algo que nos enlaça. A exemplo, novamente, da nossa grande mãe Maria, que, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, Maria, elevada aos céus pelo seu filho, sentada provavelmente à direita de Deus, olhando todo o seu reinado, admirando as obras do Pai, se sentindo a grande mãe de todos, de todo o reinado de Deus, ela, ao invés de descansar depois de uma vida humana de sacrifício, de dor, foi, mesmo depois de perdido o filho, para a casa do caminho, onde lá permaneceu até o seu desencarne, confortando aos cristãos que se sentiam abandonados pela partida do Mestre Jesus. E após todo esse trabalho ainda, encarnada, ela sobe aos céus e vai contribuir, trabalhar, servir ainda mais aos seus filhos e aqueles considerados por ela os mais necessitados. E assim, ela monta um trabalho no Vale dos Suicidas para recuperar, para auxiliar, para melhorar e abraçar a esses filhos tão necessitados e perdidos no caminho. Então, que possamos nós, não só mães, mulheres, mas todas e todos aqueles que desenvolvem esse trabalho maternal, afetivo, educador, de exemplo, de dedicação, para que tenhamos essa consciência de que esse doar, servir, cada vez mais nos fortalece, nos alimenta
e nos aproxima de nosso Deus, maior exemplo de amor. Que tenhamos sempre a convicção de que estamos aqui, a exemplo de Maria, para servir não às nossas vontades, mas ao que é necessário para a humanidade. Ter os filhos para o mundo e não para si. Foi isso que também Maria de Nazaré nos ensinou e nos mostrou e mostra até hoje com seu trabalho abnegado no plano espiritual. Que a luz desse amor ilumine sempre a nossa vida e os nossos pensamentos, para que, baseados em todo o seu exemplo, consigamos seguir a nossa trajetória terrena com mais inspiração e com mais amor. Obrigada a todos, obrigada a casa por mais essa oportunidade. Que assim seja.